da tarde está recebendo aqui no estúdio a Luana Hermes, a Gilmara Scapini e a Karen Gomes, porque em 21 de março, daqui a um mês e meio, um mês mais 15 dias, a gente tem a 19ª edição do Viva o Taquari Antas Vivo. Bom, é um evento tradicional, o Martini confidenciou aqui que cobriu, fez reportagem da primeira edição, falou que na abertura do programa isso conosco, e a gente quer entender como é que estão os preparativos, essa descentralização para outros municípios e, claro, marcar um evento que tem tudo a ver com uma das propostas aqui da casa, que é a preservação do meio ambiente. Por isso, cumprimentar vocês, eu vou na minha ordem aqui. Karen, tudo bem contigo? Uma boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui novamente. A gente que agradece. Gilmara, quase uma colaboradora permanente aqui da casa, né? Ela que é da Unidade dos Parceiros Voluntários de Lajeado. Obrigado mais uma vez, sempre bom conversar contigo. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer, eu sempre digo que é sempre um prazer vir aqui e trazer as atividades desenvolvidas pela Parceiros Voluntários, juntamente com a ACIL. E está participando aqui de uma forma bem descontraída, com essas informações. Certo. Luana, tudo bem contigo? Também é da casa praticamente, né? Obrigado por nos atender. A gente que agradece o convite para estar vindo falar de mais uma ação, de mais um momento de olhar para o nosso rio e de cuidar do nosso meio ambiente, que é super importante. Com certeza. Vamos lá, vamos contextualizar. A gente está na 19ª edição, não parou, né? Não tem pausas aí. Foi adaptado, pandemia, enchente, mas nunca parou. Isso, a gente não fez durante o período da pandemia, Teve aquele ano 2021, que não foi realizado. Em 2022 foi uma ação simbólica, para retomada das atividades, e a participação dos municípios de adesão. E assim se seguiu desde 2007, por isso que nós estamos na 19ª edição já. Certo. 21 de março é a data. 21 de março. Claro que o tempo, a partir daquela semaninha ali, a gente vai começar a monitorar. E se o tempo não colaborar, a gente já tem uma outra data, que é o próximo sábado, dia 28, para realização da ação. Mas, a princípio, se Deus quiser e há de querer... São Pedro, exatamente, vai acontecer no dia 21 de março. Importante. Eu quero entender, Luana, para explicar um pouco melhor qual a estratégia. Sempre tem a característica base, mas como é que vocês pensaram a 19ª edição, até para entender como é que é a participação de outros municípios aqui do Vale? Sei que tem mais que um ponto. Conta mais. Bom, o Viva Taquari Antas Vivo é uma oportunidade, uma forma da gente chamar a atenção das pessoas, da comunidade local, das instituições e empresas, quanto o cuidado que a gente precisa ter com os nossos recursos hídricos, Então, nem todos os municípios conseguem utilizar o Rio Taquari como foco para fazer a atividade, mas a iniciativa, ela percorre perto de um recurso hídrico. Então, a gente sempre tem como orientação via CIL, junto com a Parceiros Voluntários, que os municípios precisam manifestar o interesse, se cadastrar, tem algumas diretrizes que eles têm que seguir com os seus voluntários, Por exemplo? Por exemplo, a gente tem um formulário, tanto online quanto físico, onde vai ter um termo de compromisso de voluntariado, que é fornecido pela Parceiros Voluntários e pela CIL, e que as pessoas, então, cadastram para a gente ter essa quantificação. Então, para nós, como resultado, é super importante a gente ter dados, Então, a gente precisa que todos os municípios tenham pessoas à frente dessa comissão organizadora indiferente, Cada município tendo a sua. E que eles façam essa movimentação de voluntariado organizado, que é o que a gente gosta que é o certo de falar, Então, é uma manhã onde tem toda uma preparação, como uma abertura, um alongamento, a gente sempre pede para que seja feito, Porque depois vai ter a parte do recolhimento. A gente deu como orientação esse ano, fazer em torno de 1 hora de recolhimento de resíduos e trazerem atrações artísticas ou algo que seja relacionado com a atividade de cuidado e preservação do meio ambiente. Então, tem municípios que vão trazer palestras sobre o desassoreamento com a Defesa Civil, tem municípios que vão trazer os caiqueiros para poder fazer plantios nas margens e assim sucessivamente. Então, são ações que têm a ver com o cuidado e com a preservação do meio ambiente. Mais de 800 voluntários participaram da última edição. Da edição anterior. Em 2025. Esse número, então, é um número compilado de forma... muito séria, não é uma estimativa,
né? Não é algo desorganizado, é muito bem organizado. Eu queria que você falasse mais sobre a organização do trabalho voluntário. Sim. Só mais próximo do microfone. Isso. Vai lá, a Luana mesmo comentou, né? A gente precisa dos dados para a gente poder fazer, computar todos esses indicadores, claro, né? Esses números, né? Eles não surgiram do nada. E a Parceiros, ela tem essa expertise porque ela tem tudo monitorado. Nós temos uma planilha onde todos os municípios, e por isso faz sentido uma comissão em cada município, aonde eles recebem toda a documentação, desde a orientação do cadastro, do formulário, da planilha de resíduos, né, que são coletados, o que foi pesado, quanto foi pesado, porque todas essas informações elas são transferidas para essa outra planilha, onde tem todos os números, né, de todos os municípios participantes. Sim. Como você mesmo disse, na nossa última edição, nós tivemos a participação de cerca de 840 voluntários, né, cadastrados. Claro que esse número varia muito, porque alguns vêm de última hora e acabam não se cadastrando. Isso em quantas cidades? O ano passado nós tínhamos 7 municípios de adesão e é ali que eu quero chegar. Tá bom. Esse ano nós temos um município a mais. Opa. Que está iniciando pela primeira vez, que nós já vínhamos articulando com eles há algum tempo, mas aí teve a pandemia, teve outros momentos que ficou muito em cima para que eles pudessem se organizar e agora, com o tempo, eles estão se organizando e já confirmaram sua participação, então fazendo esse movimento, organizando a sua própria comissão, que é o município nosso aqui do Vale, o município de Encantado. Encantado. Não, vou terra do falar porque Pedercine. nós estamos convidando aqui, fazendo um convite, né, para o município, para as empresas do município, para os que venham a apoiar lá a comissão que está se formando para desenvolver essa atividade lá. Quem é que está à frente da comissão lá em Encantado? É mesmo o nome da minha Hoje é a Betina, que trabalha no Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura. Legal. Isso. Então Prefeitura falem com a junto com a Betina. CI. Isso, fizeram CI, né? CI, desculpa, CI, Isso desculpa. aí. Isso. Bom, importante porque... Então são 8 municípios que participam dessa Hoje, edição. daí, confirmamos 8 municípios, mais os municípios que, no caso, o Vale Taquari faz parte da bacia, do Comitê da Bacia Hidrográfica Taquarienses, que está ali dentro dos seus 120 municípios, né? Então, nós temos ali, além desses 8, os do Comitê da Bacia Hidrográfica Taquarienses, que, como a Luana mesmo comentou antes, de acordo com a sua realidade. Talvez eles vão fazer uma ação simultaneamente com esses 8 municípios, ou eles vão fazer durante o ano uma atividade que tem correlação ou de acordo com a sua demanda e com a sua realidade. Mas isso foi orientado ao comitê que, mesmo assim, eles têm que nos encaminhar um relatório dessas atividades para a gente computar tanto a atividade quantos voluntários participaram dessa atividade nos seus municípios. Eu acho que foi a Luana que falou no início que também esse tipo de ação na beira do rio depende também da estrutura. Lajeado é muito tranquilo, é seguro, né? Você tem acesso ao rio. Mudou muito também, né? Outros municípios tu não tem balneários, não tem acesso. Como funciona lá em Venâncio Aires, por exemplo, cara? Venâncio é o típico exemplo de onde nós realizávamos, então, na beira do Mariante, né? Vila Mariante. Sim. Próximo à rodovia ali? Isso. Tá. Mas, então, seguindo ali pela rodovia, né? Uhum. Ali nas ruas principais da vila. Mas agora a gente realiza, já faz uns 3 anos, perto do Arroio Castelhano, que é o arroio É um afluente, né? Isso, que é o principal ponto, então, de abastecimento de água do município. Uhum. E, então, também a gente tem tido uma participação muito grande das pessoas que residem realmente no município, né? Venâncio faz parte desde 2014. Já faz muitos anos e a gente percebe que tem também crescido a participação, né, Gilmara, que acompanha desde o início, né? Sim. A gente tem conseguido fazer com que a percepção das pessoas sobre a importância do evento tenha, né, se difundido bastante. E agora até aproveito a oportunidade para convidar, né, as empresas também a participarem. A gente tem Elas têm participado já, as empresas também? algumas sim, mas a gente percebe que existe um potencial muito grande de muito mais pessoas se engajarem, né? Quando a gente fala, e aí as 3 podem responder também, quando a gente fala de participação das empresas,
né? De que forma as empresas podem participar não só do dia, né, da data do recolhimento, mas também durante o ano aí com participação em eventos ou abrindo as empresas para que vocês possam levar o trabalho para os funcionários. De que forma as empresas podem participar deste movimento? Bom, desculpa, eu posso? Pode só chegar mais perto. O programa O Viva Taquariantas Vivo, ele tem a sua ação pontual que acontece nesse período, de forma bem pontual nesse dia, né? Que convida toda a comunidade para participar, onde as empresas podem trazer, trazer o seu núcleo de voluntariado, né? Para participar, convidando seus colaboradores, que fazem parte de todo o sistema do processo ali daquela ação pontual, ou mesmo trazer as suas atividades que são desenvolvidas dentro do seu... Trazer bons exemplos. Exato, compartilhar compartilhar isso, né? Há pouco tempo, até pouco tempo, a própria Docile fazia rodas de conversa, disponibilizava isso no dia da ação. Outros vêm expor alguma coisa que eles acabam desenvolvendo. A própria Recicle, né? Vem e traz as suas atividades para apresentar. Fora isso, nós temos durante o ano as atividades do Seminário Ambiental, a Jornada Técnica Ambiental, a Mostra Espelhos, enfim, e a própria Escola das Águas hoje, que já foi apresentada em 2024 e inicia suas atividades no ponto ali, no espaço do recanto do programa, no Ney Santos Arruda. Parque Ney Arruda. Isso, aonde os educadores vão desenvolver essas oficinas, né, essas práticas de ensino nesse espaço que a gente denomina um espaço não escolar. E ali, essas empresas podem indicar um colaborador ou 2 colaboradores que queiram praticar, desenvolver essas práticas de ensino, que vai acontecer durante o ano todo, né? Nós temos hoje, vai iniciar em março com os alunos da Islã, num formato de 2 módulos, de forma quinzenal. Então, assim, nós temos esse cadastro que está aberto, as próprias atividades que são desenvolvidas e os subprojetos que as empresas podem estar se envolvendo. 4h28 da tarde. Antes da gente ir para o intervalo, queria entender um pouco mais, além da escolha, né, do dia e desses detalhamentos que a gente fez até agora, como é que se dá a participação de demais entidades, além dessas que estão aqui? Quem mais está agregando-se a partir desse ano ao evento? Além, claro, de municípios, mas quem mais está chegando agora para se somar? Bom, acho que só para reforçar da participação das empresas, né? Além de ser os seus voluntários, elas também podem ajudar e auxiliar com estruturas, com locações, com doação de sacos, de luvas, né? Que são coisas que a gente necessita para essa atividade pontual. O que o Gilmar acho que trouxe também é que a nossa ação Vivo Taquariantas Vivo, ela virou um programa dentro da CIL, né? Onde dentro desse programa Vivo Taquariantas Vivo são desenvolvidos vários outros momentos ao longo do ano. Porque se entendeu que um dia apenas para falar da ação pontual e ter o recolhimento e essa ação de voluntariado com essas pessoas não era o suficiente para a gente conseguir conscientizar e sensibilizar todo mundo. Então, normalmente, cada ano, cada município acaba interagindo e agregando mais pessoas e empresas na sua organização, né? Então, a gente tem uma comissão organizadora geral que ajuda a decidir as datas como o dia da ação, do seminário ambiental, que ajuda a desenvolver a Escola das Águas, e cada município tem a sua organização, a sua comissão para chamar as pessoas que são próximos a ele, né? Para conseguir organizar de fato esse dia. Então, cada município tem como responsabilidade conseguir convidar o maior número de pessoas possíveis para agregar neste dia. Muito bom. Vamos parar um pouquinho, a gente já retoma essa conversa. 4h30 da tarde, sol, calor aqui na região. Um intervalo rápido, a gente já volta. 4h35, voltamos. 35 graus a temperatura. A sensação, Martini, que tu teve antes do intervalo é que a temperatura está começando a diminuir. Posso buscar um casaquinho já? Não é sensação, é que tá diminuindo, é o número. É o número. Ah, não, então é um fato. 36,8, 36,2. É uma diminuição. Exato, matemática. Isso. Vamos lá, seguimos aqui com conexão até às 5 da tarde para Univates, Sertel, também em nome de Cervejaria Prostbir, Redmac Morelli, Mecânica Topé, Cicobi São Miguel.
A gente escolheu a sexta-feira para falar sobre uma das atividades importantes que nós temos aqui no Vale todos os anos, o dia. Mas deixou de ser uma programação apenas exclusiva de uma data, quase que um programa permanente aqui na região, que é o Viva o Taquari Antas Vivo, 19ª edição. Luana Hermes, que é a diretora de responsabilidade social da CIL, a Gilmara Scapini, coordenadora da unidade Parceiros Voluntários, aqui conosco também. E ganhamos reforço aqui para o Conexão de hoje, né? A gente conseguiu mobilizar também a Karen Gomes, ela que... Eu quero que tu diga no ar, cara, acho que não vai ter problema. Tu atuava em Venâncio e tu também tá com uma empresa na área de soluções ambientais, tá incubada aqui no Tecnovates, né? Isso, exatamente. Que é pode falar, não tem problema. Empresa é o Instituto Verbena Brasil. Ok. E eu atuava, então, na Prefeitura de Venâncio Aires durante 13 anos. Bacana. Bom, tu fica nessa mesma temática, então? Na mesma temática. Antes, então, eu participava pela Prefeitura e hoje continuo como voluntária, porque quem começa no Viva Taquari não para mais, não, né? Não, a gente esse entende não tem a porta de saída, né? Nem deve. E dá continuidade. Vamos lá, só para retomar, quem pegou a conversa andando, são um total de 7 municípios, né, que estão integrados nessa edição de 2026. A data, já falei, é 21 de março. E essa proposta descentralizada de atividades aqui, Encantado, aparece como novidade para esta edição. Bom, a gente explanou bem o que vai ter em termos de programação. Fica a cargo, eu vi que vocês falaram, mas cada cidade pode desenvolver atividades específicas, vocês combinam tudo em conjunto para ter algo mais padronizado ou não? Varia de acordo com a realidade de cada município hoje? Vai de acordo com a realidade de cada município. Então, o que é padrão? É montar uma comissão organizadora que vai planejar as atividades, recebe as orientações da matriz, que é aqui Lajeado, e eles começam a formar essa comissão. A partir daí, eles veem qual a demanda deles, né, ou a realidade deles, e desenvolvem essas atividades, né? Então, pode ser apresentações artísticas, além do recolhimento, ou a plantação, né, de mudas nativas, enfim, isso vai depender da disponibilidade daquela realidade daquele município. E nem todos, como a Luana mesmo comentou antes, nem todos têm um afluente ou têm um rio, tem outras situações que daí eles acabam desenvolvendo essa atividade. Mas todos encaminham, sim, um relatório do que é desenvolvido e quantos voluntários participaram. Lajeado, que é a matriz, quais serão as ações que serão realizadas aqui em Lajeado? Recolhimento de lixo, também teremos plantio de mudas. Quais serão as ações? Qual é a programação aqui para Lajeado? Lajeado ainda não está definido quais são as atividades, porque nós estamos no processo das empresas estarem oficializando aquilo que vão fazer, né? A gente tem agora as próximas reuniões para definir isso, mas algumas, que é o padrão, né? Que é as equipes que vão estar lá para fazer o recolhimento ou para fazer a separação, a quantificação, essas ali já estão confirmadas, são atividades pontuais que vai acontecer. As outras, como atividades artísticas, oficinas, exposições, elas estão ainda no processo de cadastramento. Então, as empresas que têm esse interesse ou algum grupo, né, de voluntários que tenham esse interesse, eles vão entrar em contato com a Parceiros, a gente passa as orientações até para a gente organizar esse espaço lá. Bacana. 20 minutos faltam para 5. A data do evento, vocês têm outras programações antes? Aquece algum evento ou vai se concentrar mesmo na data do dia 21? As ações ficam a partir do dia 21 de março, de fato. Depois continua com o cronograma do programa Viva o Taquari Antas Vivo, né? Então, fica a cargo de cada município preparar o seu aquece, né? As suas reuniões de alinhamento. Que é o caso que aconteceu em Estrela, quando a Sala Verde, nessa semana, juntamente com a CACIS, que é a entidade que também auxilia na organização. Sala Verde? Isso, é o projeto de educação ambiental dentro do município de Estrela, que comemora os seus 20 anos este ano. Foi iniciado em 2006 e eu tenho o prazer de coordenar esse projeto de educação ambiental no município de Estrela. Então, além de estar como diretora da CIL, né, eu faço parte do município. Então, a Recic, a cargo, então acaba hoje organizando junto com a CACIS
essa ação pontual no dia 21 lá em Estrela, né? E aí a gente fez uma sugestão de cronograma, assim como a Gilmara citou, nessa nossa reunião de alinhamento, e agora a gente está na finalização ali. Então a gente tem um prazo para as empresas pensarem no que elas querem disponibilizar para as pessoas, ou como elas querem ajudar e incentivar os voluntários a participarem. Voluntários e empresas, né? A iniciativa privada, ela tem as suas prioridades, o seu modelo de funcionamento, mas a gente vê que tem um olhar, não sei se isso é característica aqui da nossa região, se for que bom, se for geral, melhor ainda, né? Mas que elas têm um olhar para essas causas, para o Vale Vivo ou para outras. Claro, não é a totalidade, né? Poderiam ser muito mais, eu acredito, né? Mas como é que é também a formação de voluntários, de núcleos dentro das organizações para que esses movimentos tenham sequência e permanência, para fomentar, né? Para não ficar só com a parceiros voluntários, com o trabalho que vocês duas também fazem, para a gente manter isso, também trazer a iniciativa privada para a conversa, que é importante, né? Aí vamos trazer ali o trabalho que a Parceiro desenvolve nesse nicho, né? A gente acaba prestando essa assessoria para as empresas, né, que têm o interesse em criar o seu núcleo de voluntariado, e eles acabam se cadastrando junto a parceiros como pessoa jurídica, e aí eles começam a receber todas as informações. Recentemente a gente visitou, né, Luana, a empresa Arco e eles têm esse interesse de criar um núcleo de voluntariado deles, e aí a gente visita a empresa, conversa com os diretores, entra em contato com o grupo e vai formando isso dentro da empresa, né? Então, eles estão nesse processo, e as empresas que têm esse interesse, elas nos procuram, e aí a gente faz essa visita de assessoria que a gente vai prestando ao longo até formar o núcleo deles. E aí, a própria empresa, ela pode criar os seus próprios projetos que vão ser desenvolvidos na pasta de responsabilidade social, e elas entram em contato conosco. Bom, Gilmar, agora a gente gostaria de executar esse projeto em uma organização ou trabalhar com vocês em algum programa já pré-definido. Então, a gente vai encaminhando todos esses processos e preparando os voluntários para desenvolver. A gente vai fugir um pouco do Vivo Taquari Vivo, mas é importante também falar sobre, né, essa cadeia de voluntariado. Quanto tempo demora, em média, a formatação de um núcleo empresarial de voluntários? Isso é mais comum em grandes corporações? Não é tão comum nas pequenas? Poderia ser? Como a gente pode compreender um pouco mais esta dinâmica de criação de núcleos de voluntários dentro de corporações ou de empresas? Sim, qualquer empresa parte do princípio, né, que qualquer empresa pode ter o seu núcleo de voluntariado. Claro que cada empresa tem uma característica. Nós temos as grandes, exatamente, né? Nós temos as pequenas, as médias e as grandes empresas, né? Sim. Então, a empresa tem que, como que eu vou dizer assim, ter esse entendimento e querer fazer isso, fazer parte. O que ela ganha? Né? Exatamente. O que eu ganho com isso, né? O que eu posso estar contribuindo? Bom, você vai estar criando possibilidades, né, para esses colaboradores desenvolver habilidades além, né, do trabalho que é desenvolvido, que pode vir a melhorar dentro da sua própria empresa, né, e fora da sua empresa, porque ele está levando o nome dessa empresa, né, a marca dessa empresa. Então, de que forma que eu quero ser enxergado na comunidade, né? E aí a gente faz essas reuniões, em média, o que eu vou te dizer, depende da necessidade, né, da empresa, mas geralmente é muito rápido, né? No momento que a equipe diretiva sinaliza que sim, que quer, a gente faz uma primeira reunião, né, explicando como que vai funcionar. Depois eles vão fazendo essa indicação de alguém que vai fazer a mobilização, a articulação e a fidelização desses voluntários. Eles passam por uma formação e depois eles mesmos vão criando esse núcleo ali dentro. Quando tiver essa equipe formada, eles nos chamam de novo, a gente vai até lá e faz uma reunião com esses voluntários para fortalecer esses vínculos, e aí começamos a sentar com as equipes para pensar num projeto social da empresa, né? Onde ela vai desenvolver, que público que eu me identifico, para onde eu vou apresentar
e vou desenvolver esse projeto. Então, às vezes demora um pouco mais no sentido de construir esse projeto e até chegar na parte de desenvolvimento e aplicação. Interessante. Quais são os outros projetos, para a gente fechar esse recorte da Parceiros Voluntários? Além do Viva, o Taquari Vivo, quais são os outros projetos que a Parceiros Voluntários trabalha ou realiza essa conexão com as empresas locais? Então, a Parceiros Voluntários hoje, ela tem em torno de entre 16 e 18 unidades espalhadas no Rio Grande do Sul. E ela segue um processo. Nós trabalhamos com voluntário pessoa física, com voluntário pessoa jurídica, o voluntário jovem e as organizações da sociedade civil. Hoje, Lajeado, nós temos em torno de 24 organizações da sociedade civil, com um público bastante variado, né? Desde deficientes até dependentes químicos, crianças, adolescentes, idosos, né? Então, geralmente nós temos alguma vulnerabilidade envolvida, né? Oi? Geralmente alguma vulnerabilidade. Exatamente. Ou questões ambientais, sociais. Isso aí. E aí, a gente, para cada área, nós temos um processo de desenvolvimento. Então, a gente faz as reuniões de conscientização, os cadastros dos voluntários. Eu já ouvi que algumas vezes as pessoas perguntaram, mas se eu tiver que fazer um cadastro, né, para fazer o voluntariado, eu não vou fazer nunca. Por quê? Mas aí não faz sentido, porque daí a gente não consegue computar. Nós somos uma entidade... As pessoas não querem fazer cadastro? Às vezes elas acham que é um trabalho a mais, né? Muito burocrático. Sim. Mas se nós não tiver isso, a gente não tem como computar. Né? E o voluntariado ele não é mensurado de forma contábil, mas a gente tem uma maneira de fazer cálculos. Tem uma prestação de contas também. A gente apresenta o quanto você investiu e o quanto a empresa também está investindo nesse sentido. Então é uma questão assim de sentar e realmente pensar a respeito. Vamos voltar para a beira do rio, então. E o Pedercini me entregou, eu participei da primeira edição, né? Lá na minha na minha juventude, né, eu inocentemente imaginava que, bom, nós vamos iniciar agora e daqui a 2, 3 anos a edição vai finalizar com 0 de lixo, nós vamos limpar o rio. Não é o que acontece, né? A cada ano se repetem as toneladas de lixo recolhidas. E eu pergunto, de que forma vocês trabalham para que isso não desmobilize as pessoas, né? Afinal, a impressão é que o lixo volta, né? O esforço para recolher ele né, não é compensado desta forma. Claro, a conscientização ela é um prêmio, mas o lixo retorna. Eu queria que vocês falassem um pouco da experiência, né, de quem volta lá todos os anos e encontra novamente a beira do rio repleta de lixo. Se isso não traz um desânimo e como contornar, né, essa situação. Bom, quando a gente fala sobre resíduo e descarte inadequado, muita gente ainda acha que não tem necessidade, né? Essa semana mesmo alguém me questionou. Não, mas ali no Parque Ney Arruda nem vai ter o que recolher, né? O parque está revitalizado. Eu disse, não, gente, vai ter. Sempre vai ter lixo no chão. Sim. Sempre vai ter o que recolher no entorno da barranca, na parte de baixo ali, da parte calçada do rio. Assim como do lado de Estrela. Sempre vai ter o que recolher perto da escadaria, perto ali do Parque da Lagoa e assim sucessivamente. Porque a gente ainda tem a cultura de largar o nosso resíduo em qualquer lugar e achar que ele é um lixo para todo mundo, né? Que ele não tem um valor agregado para quem sobrevive através da reciclagem, para quem consegue fazer uma compostagem para transformar ele em adubo para nutrir o nosso solo e assim sucessivamente. Então, o reflexo hoje da cultura que a gente tem nas nossas cidades do Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo, que é o caso de Venâncio, ele é visto e é identificado nessas ações quando a gente sai para caminhar na rua. Então, pode ser no parque, pode ser na barranca do rio, pode ser nas nossas praças públicas, na própria calçada de casa, a gente vai ver que a gente ainda tem um descuido muito grande com o nosso resíduo, né? Então, muitas vezes o pessoal atira pela janela do carro, reflete, né? No rio depois, né? E tudo isso vai refletir no rio. Então, porque a gente sempre fala, né? Todo lixo que a gente joga um dia no chão, independente de onde você mora, onde você largou, ele vai parar no recurso hídrico, né? Porque ele vai encontrar um bueiro e ele vai encontrar uma canalização para chegar em algum local. Muito bom, gente. 10:05, nosso tempo chega ao final, né? Mas vamos combinar o seguinte, a gente vai, a qualquer novidade, vocês nos informam aqui, a gente vai atualizando. Temos total interesse em contar detalhe por detalhe dessa preparação e, claro, no dia 21 de março, falo aqui já em nome das demais plataformas também, estaremos dando toda a visibilidade para esse evento que tem, né, um dos DNAs
compartilhado com o do Grupo A Hora, que é a preservação ambiental. Obrigado, Karen, e até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito importante poder estar aqui nestes espaços falando de algo tão importante, né? E estar aqui falando, poder chegar até a comunidade, faz parte do Viva também, né? Não é só aquele dia, Sim. não é a jornada, não é o seminário, é estar falando, sempre batendo na mesma tecla, porque infelizmente é necessário, né? A gente tem um trabalho contínuo de educação ambiental a ser realizado. Vai sim. Gilmar, obrigado e até uma próxima, viu? Eu que agradeço a oportunidade de sempre, né? Imagina. E corrigindo aqui, como nós foi comentado antes. Uma errata, vai lá. Isso aí. São 7 municípios confirmados, né? Nós temos, Quais são os 7 nós municípios? temos ainda um município em processo, né? Mas nós temos ali o município de Lajeado, o município de Estrela, o município de Arroio do Meio, o município de Encantado, o município de Venâncio, o de Cruzeiro do Sul, Bom Retiro do Sul. E falta Roca Salles. Roca Salles está na nossa lista, Claro. né? Porque ele já participou outras vezes, mas a gente ainda não teve o retorno do município. Questão de tempo. Exatamente. Vai participar também. Tem tempo. É. Obrigado, Luana. Obrigada. Muito obrigada. Valeu, até mais. 4h51, último intervalo. Na volta a gente vem para fazer aquele serviço de final de tarde de sexta, as informações do trânsito. A gente já volta.